E aí pessoal, tranquilo? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é a composição dos órgãos do Poder Judiciário. Está contido na Constituição Federal. O primeiro deles que iremos falar é sobre o Supremo Tribunal Federal. O STF compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Eu estou utilizando cores diferentes para ajudá-lo na sua memorização. Memorizar esse assunto aqui. Mais importante, 11, mais de 35 e menos de 65. Esse é um assunto muito importante que você tem que saber. Os ministros do Supremo serão nomeados, pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha da maioria absoluta do Senado. Às vezes na prova cai a maioria relativa, então a maioria absoluta do Congresso Nacional, ou então a maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Então, as informações mais importantes eu procurei deixar bem destacado para você. Prossigamos. Agora iremos falar sobre o Superior Tribunal de Justiça. O STJ compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Veja bem, no mínimo, 33 ministros. Os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente da República com mais de 35 e menos de 65. Mesma situação do STF. De notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Mesma situação. Sendo um terço entre juízes dos tribunais regionais federais, eu destaquei, e um terço dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice. Às vezes a banca pode colocar lista sextupla, então muito cuidado nesse ponto aqui. Elaborada pelo próprio tribunal. Um terço em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do DF Territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Então, você tem que memorizar os assuntos mais relevantes aqui, eu deixei bem destacados para que você não erre na prova. Vamos para o próximo. Tribunal Regional Federal. Eu coloquei essa informação adicional. São órgãos da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais, juízes federais. Os TRFs compõem-se, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados. Vamos lá. E nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 anos, veja bem, mais de 30, não é mais de 35. Nos outros são mais de 35, o TRF mais de 30, e menos de 65 anos, sendo um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal, com mais de 10 anos de carreira. Os demais, mediante promoção de juízes federais, com mais de 5 anos de exercício. Memorize isso aqui, mais de 5 anos de exercício.
por antiguidade e merecimento, alternadamente. Vamos para o próximo. Superior Tribunal do Trabalho. São órgãos da Justiça do Trabalho. TST, Tribunais Regionais do Trabalho, Juízes do Trabalho. Esses artigos aqui são da Constituição. Prossigamos. O TST compor-se-á de 27 ministros. Quantos? 27 ministros. Memoriza. Escolhido dentre brasileiros com mais de 35 anos de idade e menos de 65 anos, de notável saber jurídico, reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado, não é Congresso Nacional e nem Câmara dos Deputados, é Senado Federal. Um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho. Veja bem, cuidado, que a banca pode colocar o Ministério Público Federal ou então outra coisa. Neste caso aqui do TSE é Ministério Público do Trabalho, muita atenção. Com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Os demais dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio TST. Prossigamos. Do Tribunal Regional do Trabalho. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 anos. Aqui é o quê? Mais de 35 para o TST. E aqui é 30 anos, cuidado para não confundir, e menos de 65 anos, sendo um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício observado disposto no artigo 94. Em relação ao Tribunal Regional do Trabalho e os demais mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento. Agora vamos para o próximo. Tribunal Superior Eleitoral. São órgãos da Justiça Eleitoral, TSE, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais, Juntas Eleitorais. O TSE compor-se-á de, no mínimo, 7 membros, escolhidos mediante eleição pelo voto secreto, 3 juízes dentre os ministros do Supremo, 2 juízes dentre os ministros do STJ, por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo. Então, tem umas informações aqui que vocês precisam memorizar, pois é muito cobrado em prova. Tribunal Regional Eleitoral. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no DF.
Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão mediante eleição pelo voto secreto, óbvio, né? De 2 juízes dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, dando continuidade. De um juiz do Tribunal Regional Federal, observe esse detalhe, em sede na capital do estado ou no DF, ou não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Por nomeação pelo Presidente da República de 2 juízes entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Superior Tribunal Militar. São órgãos da Justiça Militar, o STM, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Veja bem, por lei, não é por decreto. A banca costuma trocar também. O STM compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 entre oficiais generais da Aeronáutica, 3 Marinha, 4 Exército e 3 Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. 5 dentre civis. Sendo dentre civis. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, 2 por escolha paritária dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar, Ministério Público da Justiça Militar, referente ao Superior Tribunal Militar. Da composição do CNJ. O CNJ compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. O Procurador da República, por exemplo, o Procurador-Geral da República, é permitida a recondução, ou seja, não tem um limite. Pode ter 1, 2, 3, 4, vai depender muito de se for escolhido ou não. E também tem que ter cuidado que o Conselho Nacional do Ministério Público é composto por 14 membros. Então, cuidado para não confundir CNJ 15, CNMP 14. Próximo. Composição do TJDFT. Segundo o artigo 1º do Regimento Interno, o TJDFT, com sede na capital federal, Brasília, compõe-se de 48 desembargadores e exerce sua jurisdição no DF e nos territórios federais. Não existem os territórios federais, mas caso venha a existir, então irá exercer lá. Daí eu fiz esse resumo aqui para ajudá-lo na memorização. STF, idade mais de 35 e menos de 65, composto por 11 ministros. STJ, a mesma situação, mais de 35 e menos de 65, composto por 33 ministros, no mínimo. O TST, mais de 35, menos de 65, composto por 7 membros, no mínimo, também.
TSE, STM maiores de 35 anos apenas e 15 ministros vitalícios, TRE 7 juízes, TRT e TRF. Olha a semelhança aqui. Enquanto nesses daqui mais de 35 anos, no TRE, no TRT e TRF, mais de 30 anos. Então, cuidado, pois costuma muito cair nas bancas de concurso e a pessoa costuma errar. TRT 7 juízes, TRF 7 juízes no mínimo, CNJ 15 membros, TJ deve ter 48 desembargadores. E se você quiser receber esse material aqui pelo e-mail, para você imprimir, estudar, ou colar isso daqui em algum lugar, é só você deixar o seu e-mail no comentário que eu tiver um tempinho eu irei enviar. É isso aí. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, bons estudos, força, que a sua aprovação chegará. E é isso aí. Fui.